Paz de Jesus a todos, tudo bem? Hoje é o dia da Bíblia, é o segundo domingo de dezembro, já há muitos anos nós comemoramos o dia da Bíblia. Nem sempre estamos enfatizando isso, mas eu queria fazê-lo essa noite. É noite? Vocês veem como são as rotinas, os costumes, na verdade, essa manhã. É que está meio escuro aqui dentro, né? Então a gente fica meio assim atrapalhado nessa manhã. E a intenção é tripla. Em primeiro lugar, além de enfatizar, vamos dizer assim, a importância da Bíblia, eu gostaria que o amor seu e meu pela palavra de Deus aumentasse. Nós já amamos a palavra de Deus, não é verdade? Mas que ainda valorizemos ainda mais, amemos ainda mais. Segundo lugar, que a gente entenda a importância, que também já fazemos, de compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. E em terceiro lugar, eu vou contar no fim, né? Então fica aí um aspecto muito especial que tem a ver justamente com a palavra de Deus. Eu vou usar um PowerPoint aqui para mais ou menos acompanhar, e vai ter alguma coisa mais informativa, alguma coisa mais de reflexão, e espero também algo que possa mexer e nos desafiar como igreja do Senhor. Próximo, por favor. Alguns textos bíblicos que falam sobre as Escrituras e a importância das Escrituras. O Salmo 119, vocês conhecem bem. Quem sabe, sabem o Salmo 119 de cor, já, né? Mas no verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Veja bem, quando o salmista escreve isso, ele não tinha a Bíblia toda, mas ele tinha a lei de Moisés, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio. Obrigado. E ele tinha alguma coisa que estava sendo preservada em termos de escritura já naquela época. Mas ainda não tinha a Bíblia toda formada como nós temos. Mas assim mesmo o salmista entende que é a palavra de Deus que é o guia para o seu caminho. É aquilo que ilumina o seu caminho. Porque no caminho estamos todos, não é verdade? A jornada todos fazemos de alguma forma, e de preferência uma jornada junto com o Senhor. A Bíblia é essa luz para o seu caminho, quem sabe usando termos mais modernos de hoje, o seu GPS, né? Aquilo que faz que você ache o caminho. Não dá para confiar 100% no GPS, mas na Bíblia dá. Pode ficar tranquilos quanto a isso. Também Paulo, quando ele escreve a Timóteo, e essas cartas pastorais que nós chamamos, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, essa primeira carta a Timóteo, escrita numa orientação ao discípulo Timóteo, como é que ele deveria lidar, ele está pastoreando uma igreja na época, com a palavra de Deus. E ele diz o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Inclusive, né, a humildade do apóstolo Paulo aqui, se colocando como o principal dos pecadores. Já pensaram nisso? Interessante. Mas justamente essa ênfase, a fidelidade da palavra de Deus. O que Paulo e Timóteo tinham da Bíblia naquela época? Na verdade, eles tinham todo o Antigo Testamento. Já estava ali formado, todo o Antigo Testamento. Os judeus já podiam usar, né? Geralmente eram enrolos, pergaminhos, que eram com peles, né, de animais que eram feitas assim, curtidas, ou às vezes também em tipo de papel que era feito, principalmente com grama e vegetais de alguma forma assim. Então eles tinham alguma coisa já escrita. Mas principalmente, quem sabe, a tradição oral que havia, que o povo preservava com muito cuidado. Mas Paulo já tinha, e Timóteo também, acesso
ao Antigo Testamento completo e alguns textos que já estavam sendo produzidos naquela época. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, já tem 3 dos evangelhos, pelo menos, escritos, circulando de alguma forma dentro da igreja naquela época. Já tinha algumas cartas do apóstolo Paulo também circulando, as cartas de Pedro. Provavelmente ainda não tinha o evangelho de João, ainda não tinha as cartas de João e também não tinha o Apocalipse. Mas outros livros aí estavam à disposição de alguma forma, né, indo para as igrejas, manuscritas, e quando Paulo então faz referência a isso ao Timóteo, e ele falando dessa palavra que é fiel, ele está se referindo àquilo que já está à disposição, principalmente o ensino apostólico que aqui estava. Próximo, por favor. Outro texto que eu acho interessante, agora João, então, escrevendo no seu evangelho, que fala um pouquinho do propósito da palavra de Deus, o propósito do evangelho especificamente. E ele, no fim, no capítulo 20, depois tem o capítulo 21 também, mas parece que ele finaliza quase ali com o propósito no capítulo 20, e ele diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês o quê? Creiam que Jesus é o Cristo, o Messias, né? O Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Aqui João, o apóstolo João, deixa muito claro por que nós estamos narrando a história de Jesus. Por que isso é tão importante? Para que entendamos quem Ele é, que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo, que em seu nome temos a salvação, né? Para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus. Próximo. E temos também um texto de Pedro, que eu acho muito interessante, porque Pedro ele também está refletindo sobre aquilo que estava sendo escrito. Inclusive, em algum lugar até ele diz que ele não entende tudo aquilo que Paulo escreve, e quem é que entende, né? Mas ele diz o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Vejam, bem interessante isso. Não é uma coisa subjetiva, né? Mas, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, ou inspirados pelo Espírito Santo. Aqui o apóstolo Pedro está colocando a mão no fogo por aquilo que estava sendo, né, formado em termos da palavra de Deus, do Novo Testamento. Isso aqui não foi uma coisa que nós inventamos. Isso aqui é alguma coisa que Deus inspirou, usou os seus servos, inclusive o próprio Pedro, naturalmente, para escrever aquilo que era vontade de Deus. Próximo. Se nós olhamos um pouquinho essa formação da Bíblia, aqui algumas informações, né? Temos mais ou menos 40 autores, e é interessante isso, quer dizer, há uma coerência na palavra de Deus, apesar de serem 40 autores diferentes, né? Há uma linha muito clara de ensino, da revelação de Deus, né? A missão de Deus, o desejo de Deus para com a sua criação, e de uma forma especial para com a humanidade. E isso vai como uma linha vermelha, né? Com uma mensagem desde Gênesis até Apocalipse. Inclusive, você vai encontrar aspectos em Apocalipse que já remontam, digamos assim, dão um eco daquilo que já foi dito até na história da criação. Então, muita gente, e se a gente pensa, eu tenho trabalhado com alguns livros com diferentes autores, e é sempre um desafio fazer com que esse pessoal tenha mais ou menos a mesma, né, linha de pensamento. E às vezes a gente diz, olha, cada autor é responsável pelo seu negócio e a gente, né, não pode assumir isso. Mas a palavra de Deus tem essa coerência. Por quê? Porque foi inspirado por Deus. Porque o Espírito Santo estava zelando por isso.
para que houvesse essa continuidade e essa... agora ficou muito claro aqui, não é? O Antigo Testamento, ele compreende, desde que, vocês sabem, desde a época da criação, até um pouco antes, na verdade, e mais ou menos até 400 anos antes de Cristo. Exatamente quanto tempo é, se discute bastante, né? Porque nós temos aquela fase da criação, onde disse que no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, mas claramente não são dias de 24 horas, da nossa forma, né? E nós não temos por que nos opor à ciência, à arqueologia, outros que, né, geologia e assim por diante, que estudam o desenvolvimento das coisas, né? Não desenvolvimento entre espécies, mas a forma como a coisa vem caminhando na história. Então podem ser milhares de anos, né? Mas termina o Antigo Testamento mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Ali então e nós costumamos falar dos 400 anos de silêncio, de revelação. Existem livros que falam sobre essa época, inclusive alguns daqueles livros apócrifos que vocês encontram, por exemplo, na Bíblia da Igreja Católica. Ali vocês têm livros, por exemplo, de Macabeus, que falam sobre esse período, e são interessantes em termos históricos, mesmo que não tenham sido incluídos no cânone reconhecido da Bíblia. O Novo Testamento, que começa um pouco antes de Jesus, né? Então, um pouco antes do ano zero, e aqui se discute exatamente as datas aí. É possível que Jesus tenha nascido, não fiquem escandalizados agora, mas pode ser que Jesus tenha nascido 4 ou 5 anos antes do seu nascimento. Não, peraí. 4, 5 anos antes do ano zero. Pode ser. E se foi dia 25 de dezembro, também nós não sabemos assim. Mas tudo bem, a gente tem que celebrar, né? Tem que comemorar, de alguma forma. Mas vai até, basicamente, um século, né? Então, até o fim do primeiro século da era cristã, assim a gente chama, nós temos esse período. O que significa isso? Que nós temos um Antigo Testamento que fala sobre tempos bem passados, há mais de 2000 anos atrás, e aí vai, quem sabe, milhares de anos, não é? Nós temos dito muitas vezes, tradicionalmente, de uma forma, vamos dizer assim, tradicional na igreja cristã, que seriam 4, 5 mil anos antes de Cristo, mas pode ser mais, não tem importância. Mas é um texto bastante antigo, que foi produzido ao longo daqueles séculos. E temos o Novo Testamento, que basicamente compreende esses 100 anos, né, em função do nascimento de Jesus, até nós chegarmos ao livro de Apocalipse, que é o último escrito, quem sabe por volta aí do ano 96, por aí, 95, 96. Tão exato assim, nós não sabemos. O interessante é que formou-se esse que a gente chama cânone bíblico, que significa essa coleção de livros. Quantos são? 66. Quantos do Antigo Testamento? 39. Do Novo? Só fazer matemática. 27, né? Bom, isso vocês já sabiam. Mas essa coleção de livros, então, ela foi se formando aos poucos. Mesmo que estava escrito, levou até o fim do século IV, quer dizer, mais 300 anos, mais ou menos, até se definir exatamente aquilo que nós temos hoje na Bíblia. E por que isso? Porque havia certos critérios. O Antigo Testamento já estava lá, esse não era o problema. Isso já tinha sido, vamos dizer assim, sacralizado, canonizado, já estava aceito pelo judaísmo, né? E esses livros, então, tirando os apócrifos, que faziam parte desses 66 livros. Os outros 27 estavam em formação durante esse primeiro século, como nós dissemos, né? E havia
3 critérios importantes para esses livros. Em primeiro lugar, o livro do Novo Testamento precisava ter alguma ligação com o ensino apostólico. Então, não se aceitaria um livro para participar do Novo Testamento que não tivesse alguma ligação com os apóstolos de Jesus Cristo. E, naturalmente, né, por consequência, do próprio Jesus Cristo. Então, entram aí os evangelhos, Atos, a história da igreja, as cartas de Paulo, as 13 cartas de Paulo, entra a carta aos Hebreus, que nós não sabemos bem quem é o autor, eu tenho teoria, mas eu não vou colocar aqui agora. Temos também as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Tiago, né? E temos também o Apocalipse. E alguns desses foram discutidos, até que ponto eles estavam de acordo com o ensino apostólico, para se definir isso. Então havia teólogos, havia líderes da igreja, que naquela época estavam estudando isso. E, quem sabe, pode ser interessante saber que havia outros livros que acabaram não entrando, né, no Novo Testamento, porque foram considerados ou supérfluos, que diziam a mesma coisa, ou apenas uma cópia, né, ou porque não estavam de acordo com esse ensino apostólico. Em segundo lugar, precisava ter como autoria alguém que fosse ligado aos apóstolos. Então, não podia se aceitar qualquer um como autor. Por isso, discute-se também quem foi que escreveu o livro de Hebreus, mas há uma concordância de que, sim, faz parte desse contexto apostólico, certamente alguém que fazia parte disso. Alguns achavam que seria Paulo também, provavelmente não, mas tudo bem, alguém que está ali bem ligado a isso. E, em terceiro lugar, tinha que ser alguma coisa que tivesse coerência com a Bíblia como um todo, né? Que não houvesse contradições nesse sentido. E levou, então, alguns anos até a igreja definir essa Bíblia que nós estamos usando hoje. A gente pode dizer, mas espera aí, dá para confiar em teólogos, né? A gente que é professor de seminário, né, pastor Léo? Dá para confiar nesses caras aí, estudando isso? Eu acho que neles só não, né? Mas o Espírito Santo estava ali, acompanhando isso, né? E nós queremos que, assim como o Espírito Santo inspirou esses autores, também houve um cuidado de Deus para que chegasse às nossas mãos, né, essa palavra de Deus viva e eficaz que nós temos hoje, da forma como nós temos. Então não é uma coisa feita de um dia para o outro, mas é um processo de Deus. Veja, milhares de anos, né, e depois décadas, até séculos, até chegar a esse ponto que nós temos hoje. Também a gente tem que lembrar que foram feitas cópias, nós não temos os originais, infelizmente. Seria muito interessante ter, né, escrito à mão por Paulo ou por Silas, quando ele pediu para ajudar, para escrever, ou João, ou Mateus, né, escrito por eles, assinado embaixo, com reconhecimento de firma e tudo, né, seria muito interessante. Nós não temos isso, nós temos cópias. E aqui, de novo, nós queremos que Deus foi guardando isso aí, e há todo um estudo, naturalmente, que se faz sobre as melhores cópias, como é que isso aí. O que eu quero dizer com tudo isso é que confie na palavra de Deus, ela continua sendo fiel, né? Então, Deus preservou isso, não é uma coisa inventada por homens. Inclusive, se fosse, certamente o texto seria bem diferente, né? Vocês imaginem só a sinceridade, a transparência que a Bíblia tem em relação aos grandes heróis da Bíblia, né? Pensem em Abraão, pai da fé. Se a Bíblia fosse invenção humana, ele não seria apresentado também com os fracassos dele, né? Pensem em Davi, o rei Davi, o reino, né,
a maior glória, a glória maior do povo de Israel durante a época de Davi e Salomão. Mas a Bíblia é muito sincera também em relação ao pecado de Davi. E até Pedro, né, que era um dos líderes da igreja. E vocês imaginam ele ficar conhecido apenas como, né, um grande herói, seria se nós escrevêssemos o livro, mas mostra até que ele negou a Jesus. Depois o capítulo 21 de João achou muito importante mostrar que ele foi reconduzido, restaurado, não é verdade? Para poder ser um desses líderes da igreja. O que eu quero dizer de novo então com isso é, confie na palavra de Deus. Se fosse invenção humana, a história seria bem diferente. Vocês concordam comigo? Então o fato de que a palavra de Deus apresenta o ser humano na sua nudez, nesse sentido, de que mostra quem ele é, a sua dependência de Deus, o seu fracasso muitas vezes, mas também a restauração da parte do Senhor. Isso mostra que é uma palavra verdadeira, não é uma história inventada por homens. Próximo. Preciso correr um pouquinho aqui. Um outro aspecto é que a Bíblia é traduzível. E o que eu quero dizer com isso? Bom, na verdade, se a gente compara com outros textos sagrados, você pega o Alcorão, né? Sábado aqui nós vamos ter um pouquinho mais de ensino sobre isso. Pega o Alcorão, que é a Bíblia, entre aspas, dos muçulmanos, ela só é sagrada em árabe. Há traduções, mas o texto sagrado é só em árabe. E se você quer realmente ler o texto sagrado, você tem que aprender árabe clássico, inclusive, né? E não é fácil. Eu estudei 2 anos de árabe clássico e só sei algumas expressões, que não tem nada a ver com o Alcorão, inclusive, né? Mas a Bíblia não é assim. Nós temos várias traduções para o português, não é verdade? E todas elas são a palavra de Deus. Às vezes pode se discutir uma palavra aqui, outra ali e tal. A Bíblia está sendo traduzida, como nós vamos ver aqui, para muitos idiomas e continua sendo a palavra sagrada de Deus, as Sagradas Escrituras. Se você pega outros textos do hinduísmo, do budismo, eles são sagrados dentro do seu contexto cultural e idiomático. A palavra de Deus, ela é traduzível. Por quê? Porque Jesus, ele se encarna em qualquer cultura. A palavra de Deus, ela faz parte de todas as culturas. Ela pode se tornar viva em qualquer idioma, em qualquer cultura. E o Espírito Santo garante que ela vai falar, mesmo sendo num outro idioma que não seja os idiomas originais. Também é importante, naturalmente, dizermos que não é o papel em si que é sagrado, né? Eu sei que alguns têm usado, às vezes, a Bíblia como um amuleto. Não dorme se não colocar a Bíblia embaixo do travesseiro, né? Ou, quem sabe, a ideia de que esse livro em si, o papel aqui, que ele é mágico de alguma forma assim, né? Cuidado com isso. É a palavra de Deus, é o que esse livro contém que é sagrado, Sagradas Escrituras. Também não podemos usar a Bíblia como um horóscopo, né? Até falamos um pouquinho sobre isso, o pastor Léo falou aqui de manhã, né? Às vezes nós queremos usar a Bíblia como um horóscopo. E olha, a caixinha de promessas, eu não sou contra ela, mas cuidado, porque é uma seleção apenas de textos, muitas vezes extraídas até do seu contexto, que podem ser boas promessas, tudo bem, né? Mas, às vezes, é usado como um horóscopo. Vamos ver o que Deus nos diz hoje, né? E, em vez de ir para o jornal e ver lá, né, qual é o seu signo, você vai numa caixinha de promessa para tirar o texto de hoje. Cuidado com isso. A Bíblia precisa ser lida como um todo. A palavra de Deus, sagrado é a palavra de Deus, revelada
e vivificada. Próximo, por favor. Os idiomas, inclusive, que foram usados, vocês sabem disso, o grego koiné, o grego popular, o hebraico, o aramaico, do Antigo Testamento, não eram línguas de Deus, então são línguas que vêm do céu. O grego popular, inclusive, era o que todo mundo falava, principalmente dentro do Império Romano. Era a conversa do dia a dia. Inclusive, muitas expressões que nós temos no Novo Testamento são bem, assim, do dia. Não é? Às vezes tem até uma outra gíria, eu diria, dentro do texto, para, quem sabe, enfatizar um certo aspecto. Então, o grego em si não é sagrado. E por isso que eu estou dizendo que ele é traduzível. Porque a língua de Deus é toda a língua. Né? Inclusive, Deus está por detrás dessa criatividade, dessa expansão cultural, dessa riqueza que nós temos ao redor do mundo, de idiomas, de culturas, de costumes que nós temos, né, em todo esse universo nosso aqui, toda a Terra, desenvolvido ao longo dos anos. Mas, claro, que precisava ser dado dentro de um contexto concreto, para que pudesse fazer sentido para aquela época e também, naturalmente, ser traduzido para o nosso tempo. Nem o hebraico é sagrado. O hebraico não é a linguagem de Deus. Né? A linguagem de Deus é português, porque Deus é brasileiro também, não é verdade? Então, precisamos ter um certo cuidado em não sacralizar aquilo que não é sagrado, em primeiro lugar. Mas entender que essa mensagem da palavra de Deus, essa revelação da palavra de Deus, que é o importante em relação a isso. A primeira tradução que foi feita para fora, do hebraico foi traduzido por grego, tem uma Bíblia chamada Septuaginta, que tem esse texto grego, que ficou muito conhecido, foi a Vulgata, que é o texto em latim, e foi esse texto que era usado pela igreja, né, majoritária aqui no nosso país, até chegar, né, os protestantes, os evangélicos, trazendo a Bíblia da Reforma. Então, alguns de vocês, como eu, que já tem mais de 50 anos de idade, lembram que, não que a gente quem sabe vocês iam, mas a missa era feita em latim, o texto era lido em latim, não é verdade? E demorou até um certo tempo ser aceito, também dentro da igreja romana, que pudesse se ler a Bíblia num outro idioma. Mas essa foi a primeira versão. Mas no século XIV já, tem um cara chamado John Wycliffe, o inglês, que traduziu a Bíblia para o inglês, que foi a primeira língua, vamos dizer assim, europeia, que recebeu a Bíblia. Ele faz parte de uma pré-reforma. Depois, no século XVI, a Bíblia de Lutero, que foi aí traduzido para o alemão. Aí ficou mais fácil para nós, né? Não ajudou muito. Não, por sorte, João Ferreira de Almeida, no século XVII, traduziu para o português. E se vocês olharem, muitas das Bíblias ainda tem a referência do Ferreira de Almeida, né, essa tradução, que alguns acham que essa sim é santa, sagrada e tal, né? Mas nós temos outras versões, estamos usando muito a nova versão internacional, tem outras versões, e, né, com algumas mudanças às vezes, mas numa tentativa de ser fiel ao texto original. Próximo. Se nós olhamos um pouquinho a tradução da Bíblia para nossos dias, nós temos a Bíblia completa em 736 idiomas. Isso é 10% das línguas faladas no mundo, que nós temos a Bíblia toda. Só que são línguas grandes, e elas, então, significam que 6 bilhões de pessoas, das 8 bilhões, ou mais ou menos, que nós somos, né, podem ler a Bíblia completa. Então, esses 736. O Novo Testamento está em mais 1.658, mais 824 milhões de pessoas, e trechos da Bíblia em outros 1.264. Significa que 3.658 idiomas têm pelo menos alguma coisa da Bíblia na sua língua. Mais ou menos metade das línguas do mundo. Próximo.
Se nós olhamos o que falta ainda 3.640 idiomas que não tem nada da Bíblia. Tem trabalho sendo feito em 1524, quer dizer, metade delas. Não tem nada e que seria importante em 985 idiomas, que significa 30 milhões de pessoas. Naturalmente pode ser um idioma indígena, por exemplo, um idioma tribal, pode ser um idioma mais local, mas que precisa também ter a Bíblia na sua língua. E tem 1131, que os tradutores, por exemplo, a Missão Além, lá em Brasília, que está ligado a Wycliffe, inclusive John Wycliffe deu nome a uma rede de missões que traduzem a Bíblia. Eles dizem que possivelmente não adianta traduzir para esses outros 1131, são 12 milhões de pessoas, não é assim de desprezar, mas são línguas que estão aos poucos morrendo, e provavelmente essas pessoas já conseguem ler algum outro idioma. Mas há necessidade de tradutores da Bíblia, e eu vou voltar para isso mais adiante um pouquinho. Próximo. A importância da Bíblia, naturalmente no conhecimento acerca de Deus. Isso aqui vocês conhecem, eu passo rapidamente. É Deus se revelando, é Deus falando, por isso que é a palavra de Deus. Deus não tenta provar a sua existência, mas Ele fala, e quem fala existe, né? E Deus fala de uma forma dinâmica, Ele fala, acontece, diferente da gente, né? Mas também nos traz o conhecimento acerca do ser humano. E eu creio que isso é importante, porque quando nós pensamos na Bíblia, naturalmente ela é acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, acerca do que Deus quer, o plano de Deus. Então, a Bíblia, na verdade, é centrada em Deus. O Novo Testamento é cristocêntrico, centrado em Jesus Cristo. Quem sabe nós gostaríamos que ela fosse mais antropocêntrico, mais centrado em nós como seres humanos. Ela não é. Inclusive, nós precisamos cuidar um pouquinho em relação ao nosso culto a Deus, inclusive, que nós não sejamos o personagem mais importante, que as coisas estão centradas em nós, é acerca de Deus, tem que ser centrado no Senhor, tem que ser centrado em Cristo, né? Ao mesmo tempo, a Bíblia nos revela acerca do ser humano, e como eu disse, de uma forma muito clara, a Bíblia mostra quem nós somos, a nossa dependência de Deus, a nossa origem, né? A nossa caminhada durante essa vida, a dependência de Deus e também o nosso destino, não é verdade? Então a Bíblia é muito clara em relação a isso, por isso ela é muito importante, e principalmente mostrando essa necessidade da reconciliação do ser humano para com o seu Criador, através de Jesus Cristo. Próximo. É um manual de vida, já temos falado sobre isso, inclusive foi falado aqui no estudo que nós tivemos antes aqui do culto. É um manual de vida, que realmente nos corrige, né? Se nós formos abertos para aquilo que a palavra de Deus diz, às vezes a Bíblia fala a nosso favor, né? São promessas, são coisas boas, mas sabe que de vez em quando a Bíblia fala contra a gente, né? Nos corrige, diz, olha, vocês estão errados, estão pensando que assim, mas não é não, né? Falsas ideias, né? Esses fake news, gospel, que estão por aí, né? Cuidado. Por isso a Bíblia, ela vai nos mostrar qual é, né, o caminho a ser andado, o que é verdade. Dentro, naturalmente, né, de uma leitura correta, né, dentro de uma leitura conhecendo, vamos dizer, o caráter da Bíblia nos seus diferentes aspectos, diferentes partes. Por isso eu acho que é importante a leitura e a aplicação da Bíblia como um todo. E eu gostaria que, né, falamos um pouquinho sobre isso, quem sabe esse ano de 25 seja um ano para a gente ler a Bíblia toda, né, como igreja, de capa a capa, assim por dizer, né? Depois pode ser, né, orientado onde começar, como trabalhar isso e tal, mas precisamos ler a Bíblia como um todo. Eu acho que vocês têm a tendência que eu tenho também de certos trechos que a gente gosta mais, né?
aqueles que a gente sabe o meio de cor e tal. E eu tenho que confessar que muitas vezes quando a gente vai pregar, a gente fica pensando qual seria um texto interessante, né? E quem sabe a gente precisava deixar, né, a Bíblia toda falar conosco, né? Porque ela tem uma mensagem no seu todo. Próximo. Também coerência, eu já falei sobre isso, né? Deus fala de uma forma coerente, é muito diferente de outros textos que são contraditórios. E vocês podem pegar, por exemplo, o Alcorão, quem sabe vai ser dito isso no sábado, que também há muita incoerência, na verdade. Então, Deus, Alá é apresentado de um jeito, mas parece que existem outros aspectos também. Então, a Bíblia não tem isso. Por outro lado, isso é importante, quem sabe principalmente vocês que estão estudando ainda, a Bíblia não é um texto científico, não é um tratado científico. Quando eu estava estudando na área mais das exatas, né, matemática, física, o meu professor na universidade, isso foi lá na Suécia, aqui não acontece isso, mas ele criticava e dizia, olha, você é crente, né? Você acredita nisso aí? Você acredita nessa história da criação? Você acha que é assim que aconteceu? Né? Que Deus pega ali um negócio de barro e tal, e faz, sopra, e de repente tem um ser vivente ali, e depois tira, né, do lado dele, das costelas, uma mulher, né, vê se dá para fazer uma mulher bonita só da costela, coisa assim. Assim vai, né? Essa crítica é o que muitas vezes a gente escuta. Mas a Bíblia não está debaixo de um critério científico, né? Não é a Bíblia que vai ser criticada pela cultura ou por certas teorias científicas. Que a Bíblia não encaixa aí, não está aí. A Bíblia está acima de tudo isso aí. A Bíblia não está tentando dizer cientificamente como as coisas aconteceram, mas quem aconteceu e para que aconteceu, né? É uma revelação de Deus como Criador. Os detalhes, nós cremos nesses detalhes, certamente, muitos deles, né? Então, agora, se foi exatamente dessa forma, exatamente num dia, como eu disse antes, isso não tem importância, na verdade, porque isso são critérios nossos, humanos, que nós queremos avaliar se uma coisa é verdadeira ou não, né? Então, não deixe cair nessa de tentar comparar a Bíblia com as questões científicas, descobertas, ou qualquer outra coisa assim. Por outro lado, é interessante notar que aqueles que estudam a geologia, por exemplo, né, os arqueólogos e assim por diante, eles têm visto que segue a ordem que a Bíblia coloca, em termos até das camadas da Terra e outras coisas assim. Quer dizer, existe uma coerência aí. Mas a Bíblia não pode ser colocada debaixo de uma análise científica nesse sentido, porque esse não é o propósito da palavra de Deus. O propósito da palavra de Deus é falar sobre quem é Deus, quem é o Criador, qual é o relacionamento que Deus quer com a sua criação, com a sua criatura, em relação à sua vida. Próximo. A mensagem principal, então, da Bíblia é a missão de Deus, de resgatar o ser humano caído no pecado para uma vida em comunhão novamente com Ele, através de Jesus Cristo. Amém? Por isso a Bíblia é missionária. E ela fala, inclusive, dessa tarefa que nós temos, de cooperar com essa missão de Deus, de resgate da humanidade. Próximo, por favor. A Bíblia precisa ser traduzida. E eu não vou entrar em detalhes aqui, o tempo já está correndo, mas como é importante nós termos a Bíblia no nosso idioma, não é verdade? Vocês pensem se vocês tivessem que agora estudar latim, ou pior ainda, alemão, né? Para poder entender o texto bíblico. Para alguns pode ser mais fácil, né? Para outros, difícil. Ou mesmo fosse inglês ou espanhol. Mas graças a Deus nós temos a Bíblia, inclusive várias versões no nosso próprio idioma, aquele idioma que fala conosco,
não é verdade? Agora você pensa num trabalho missionário, inclusive, né? Você chega num lugar, pode ser um povo indígena, aqui no Brasil, pode ser uma nação na Ásia, um povo com a sua própria, tem, né, milhões de habitantes, mas não ter a Bíblia no seu idioma. E alguém tem que traduzir isso, tem que explicar, quem sabe tentar usar um texto num idioma internacional, né? Muitas vezes na África, o pessoal tinha o seu idioma local, mas tinham que ler o texto em inglês ou em francês, né? Aos poucos foram chegando outras traduções e tal. Isso é tão importante para a nossa leitura, para que Deus possa trabalhar conosco mais próximo, mais perto, né? Aquilo que nós entendemos. Também para nós fazermos a nossa teologia. E eu enfatizo isso bastante no trabalho missionário, inclusive com os nossos missionários, que vocês precisam trabalhar no idioma local, mais local possível, para que a igreja entenda o que a Bíblia está dizendo sobre ser igreja, sobre ser um discípulo, quem é Jesus e assim por diante, né? Podemos traduzir, podemos trazer livros de fora, tudo bem, mas precisamos também fazer a nossa reflexão própria. E isso nós fazemos a partir de um texto que nós podemos ler e entender. Próximo. Mais do que qualquer estratégia de evangelização ou forma de fazer missões, o uso da Bíblia, da palavra de Deus, eu diria, na língua local, é essencial em missões. Próximo. O nosso mandamento missionário, já falei sobre isso, também está nas Escrituras, e é interessante, né, o último ponto ali, que hoje nós temos a Bíblia em muitas formas. Provavelmente a maioria de vocês trouxe a Bíblia no celular. Vocês têm a Bíblia no celular, né? Senão eu vou ter que fazer uma campanha aqui, ó, em relação a isso. Porque quantos trouxeram a Bíblia assim? Tem alguns aí, crentes, quer dizer, que estão trazendo a Bíblia. Antes a gente andava com ela embaixo do braço e fazia questão, né? Hoje está aqui no celular. Mas é impressionante, hoje você pode baixar a Bíblia em qualquer idioma traduzido no seu celular, né? Mas também tem muitos que não sabem ler e escrever. E olha, é impressionante isso. O número de não alfabetizados, para não usar outra palavra, aumenta cada dia no mundo. A gente pensa que é o contrário, mas não. Cada vez mais tem gente que não sabe ler e escrever. Por isso é um trabalho muito importante, muito grande, de colocar a Bíblia de forma oral à disposição das pessoas. E, inclusive, vocês lembram, a Bruna contou uma vez aqui, né? Você lembra disso? Aquela senhora que ela deixou com ela né, a Bíblia gravada. Lembra disso? E a mulher até achou que agora eu não estou mais sozinha. Lembra ou não? Vou ter que pedir para a Bruna falar isso de novo, então. Né? Porque está acontecendo isso também. E graças a Deus, a Sociedade Bíblica do Brasil, que é a sociedade bíblica que mais imprime Bíblias no mundo. No mundo. É a nossa Sociedade Bíblica aqui em São Paulo. Né? Mas também tem todo esse trabalho com a Bíblia oral. Próximo. Aqui vai ter que apagar um pouquinho mais. Dá para apagar mais? Não? Ficou meio fraco, mas tudo bem. Isso aqui é a entrega da Bíblia a um dos povos indígenas no Brasil, o Xerente. E a festa que eles fizeram quando de repente estavam ali com a Bíblia toda no seu idioma. Acho que são 8 dos idiomas indígenas no Brasil que têm a Bíblia toda. Entre elas, os Xerentes, Ticunas, também os Yanomami, acho que a maior parte, os Ticunas eu mencionei, os Terena, tem alguns que têm o Guarani, naturalmente, que tem a Bíblia toda
mas ainda tem muitos outros idiomas. Próximo. Isso aqui é um grupo também na Colômbia, né? Mais para o lado da selva, recebendo a Bíblia e a alegria quando eles, de repente, né, coisa que nós achamos tão natural, mas tem a Bíblia na sua mão. Próximo. Isso aqui é um grupo caseiro, e eu estou terminando com isso. Na China. A primeira vez que eu visitei a China, eu ajudei um obreiro brasileiro que trabalhava lá para uma das missões aqui, a contrabandear Bíblias para dentro da China, né? E as malas foram cheias, né? Passamos ali a pé pela fronteira, pegamos trem, passamos a pé e chegamos até um lugar onde eles tinham um depósito. E esse foi um dos grupos caseiros ali que estavam recebendo a Bíblia pela primeira vez. E vocês imaginam, né, a sensação desse pessoal de repente poder segurar uma Bíblia na sua mão, no seu próprio idioma, né? E nós temos histórias, né, interessantes do contrabandista de Deus. Vocês já leram na Bíblia? O irmão André, né, já falecido. Eu encontrei ele numa conferência alguns anos atrás, e ele contando as aventuras e, né, como Deus fechava os olhos. E a gente pode dizer, mas espera aí, é criminoso esse negócio, você não pode fazer isso, contrabando. Eu disse, mas o pessoal tem que ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. É um direito humano, na verdade, né? Próximo. 3 coisas, então, que eu queria terminar com isso. O tempo já passou. Em primeiro lugar, até que ponto nós valorizamos a palavra de Deus? Romanos 1,16 diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Como é que é a Bíblia para você? Até que ponto você valoriza essa palavra de Deus? Parece tão natural, tão fácil. A gente pode comprar Bíblias a todo lugar. Provavelmente você, como eu, tem várias Bíblias na sua casa. Eu tenho uma coleção enorme, né? A gente está valorizando a palavra de Deus. Esse é o nosso guia. Escute a palavra de Deus mais do que você escuta aquele cara falando na televisão, aquele cara na internet, né? Só o pastor da igreja aqui que você tem que escutar bem também, né? Valorize a Bíblia. Em segundo lugar, como é que nós podemos divulgar melhor esse conteúdo tão rico da palavra de Deus que nós temos? Essa mensagem de salvação. Pense sobre isso. Essa semana, como é que você pode fazer isso? E o meu apelo final. Quem quer se envolver com a tradução da Bíblia? Nós estamos precisando de tradutores, né? Tem missões especializadas nisso. Nós estamos trabalhando com 3 dos nossos missionários. Um casal em Papua Nova Guiné, que trabalha com tradução da Bíblia, dando apoio ali. Ainda tem, mesmo que é um trabalho que tem os seus anos, mas ainda tem muitos idiomas ali que não tem ainda a Bíblia na sua língua. E a Raquel, que é a nossa missionária ali, junto com o Alessandro, ela manda cartas mensais e diz, olha, esse mês ficou pronto o Evangelho de Marcos. Semana que vem nós vamos levar para esse povo. E mostra a alegria, né, disso. Precisamos mais gente assim. E estamos enviando de volta a Débora, que já andou lá no Sudeste Asiático. Ela está voltando agora para o Sudeste Asiático na virada do ano, para trabalhar com tradução da Bíblia num dos países mais carentes do Evangelho, onde tem vários idiomas também que não conhecem, né? Não têm tido esse privilégio. Quem sabe Deus está te chamando, né? Sabe, Deus tem te dado um dom especial de idiomas, ou um dom especial de mexer com o computador, porque hoje você usa muito isso, né? Quem sabe Deus quer te usar. Que Deus abençoe. Hoje é o dia da Bíblia. Vamos valorizar essa palavra de Deus.